Olá, queridos, graça e paz. Eu sou o pastor Oswaldo Lobo, diretor do Instituto Êxodo de Libertação, e eu quero dizer para você que nós temos uma novidade. Além do curso, do seminário Sangue nos Umbrais, da Conferência Estágio de Guerra, agora na nossa plataforma digital, nós temos o Intercessão em Chamas. É um curso que vai impactar a sua vida, vai te levar a um nível de intimidade com Deus. Você vai entender como funciona a guerra espiritual nos lugares celestiais. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados, potestades, poderes das trevas desse mundo tenebroso e hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Venha fazer conosco a nossa escola de guerra. É um treinamento de intercessão espiritual e você vai ser profundamente abençoado. Entra lá, cursos.pastorlobo.com. Deus abençoe. Você que nos acompanha, você está em Curitiba, a Igreja Batista de Bom Retiro, a igreja mais aleluiada. Você já visitou, quero te convidar para você estar com a gente. Hoje estamos recebendo gente aqui que veio de São Paulo, gente que veio de Minas Gerais, e tem uma pessoa aqui que veio, inclusive, de mais um pouquinho distante. Você também é nosso convidado. Nosso endereço é a Avenida Desembargador Hugo Simas, 1772, e hoje é o culto do quarta-feira. Nós estamos ministrando a respeito de autoridade espiritual. Você é nosso visitante. Autoridade para profetizar. Eu escrevi esse livro algum tempo atrás, ele abençoou muitas vidas. Foi um período que eu tive de 4 meses de dedicação para ele, mas eu colecionei aqui nesse livro, você vê que é um livro de mais de 400 páginas, experiências de mais de 10 anos de ministério de libertação e batalha espiritual, que eu trabalhava na época somente nesse ministério, era um pastor voltado para isso. Esse ano eu estou ministrando esse livro no coração de vocês e da igreja também. Amém? Autoridade. Resgatando a autoridade. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. A autoridade é dada. A autoridade, nós falamos sobre isso semana passada. A autoridade você recebe. A autoridade aqui não é conquistada, a autoridade é recebida. Em Lucas capítulo 4, nós falamos sobre isso semana passada. Na tentação do deserto, Satanás o levou a um lugar alto e disse: eu te darei toda a autoridade. A autoridade é dada, porque a mim foi dado e posso dar a quem eu quiser. Quando o centurião romano de Mateus 8 encontra com Jesus para pedir socorro por alguém, por um servo dele, ele diz: eu sou um homem que recebeu autoridade, tenho soldados às minhas ordens. Eu digo um vai e ele vai, eu digo uma palavra vem, ele vem, eu digo faz, ele faz. Diga uma palavra e o meu servo será curado. Outra questão que você tem que entender é que a autoridade é dada, mas a autoridade também é profetizada. Nada vai acontecer se tua boca ficar fechada. O apóstolo Pedro, lá na fronteira do templo, na porta de Jerusalém, ele é visitado por uma pessoa que pedia dinheiro, um aleijado. Ele diz: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus Nazareno, ele libera uma palavra: levanta e anda, e assim aconteceu. Quando Jesus diz: é-me dada toda a autoridade no céu e na terra, Jesus não vai lá para o céu e fica contando história para os anjinhos e ouvindo o anjinho tocar harpa. Essa autoridade, ele delega para a igreja, ele transmite, ele dá para a igreja. Efésios 1, 21, diz que Jesus está acima de todo principado e poder e potestade e domínio. Aqui há uma hierarquia de posições, há uma hierarquia de o que a Bíblia chama de castas. Jesus fala em Marcos capítulo 9, em Mateus 17, diz: essa casta, essa hierarquia, esse tipo, não sai com coisa alguma, a não ser jejum e oração. E aqui ele nomeia uma hierarquia espiritual. Ele diz que está acima de todo principado, poder, potestade e domínio, de todo nome que se nomeia não só nesse século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Jesus é o cabeça da igreja, nós somos o corpo de Cristo. Você que creu no Senhor Jesus, você que foi batizado,
Você é corpo de Cristo. Você que celebra a comunhão do corpo aqui, se reunindo no nome de Jesus. Ele está dizendo que ele colocou Satanás debaixo dos pés e o constituiu como cabeça da igreja. Você precisa entender que Deus te deu uma autoridade espiritual, você não pode rejeitar isso. Porque o mundo espiritual se move debaixo de autoridade. A Bíblia diz que na autoridade de Deus, Hebreus capítulo 1, o mundo está estabelecido. Quando Jesus está falando sobre autoridade, ele está dizendo que o Filho de Deus se manifestou para isso. Para quê? Para destruir as obras do diabo. 1 João 3,8. Nós temos um inimigo que foi derrotado. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, eu sou de carne e sangue, você é de carne e sangue, quem está do teu lado é de carne e sangue, quem estuda com você é de carne e sangue. Jesus, ele sendo Espírito, ele sendo Deus, ele se fez o que? Um ser humano. Então, o que aconteceu? Ele também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. Então, quando você pensa nesse ser, não fique pensando como alguém que é poderoso, não pense nisso, pense em alguém que foi derrotado. Colossenses capítulo 2, verso 14 e 15, ele diz, tendo humilhado, tendo despojado principados e potestades, os humilhou, triunfando sobre eles na cruz. Então você tem que entender que quando Jesus diz, é-me dado toda a autoridade no céu e na terra, ele está combinando o mundo espiritual com o mundo que você vê. Quando se fala de autoridade, Jesus, ele chama os seus discípulos e os nomeia. Você já foi nomeado para alguma coisa? É quando há uma chancela de alguém que tem autoridade sobre a sua vida, para que você exerça um determinado domínio, um determinado governo. É isso que a autoridade faz. A autoridade, eu expliquei que é diferente de poder. Você quer ver que a autoridade é diferente de poder? Eu vou mostrar para vocês. Vou pegar só a cara grande aqui. Djalma, pode ficar em pé, por favor? Altair, fica em pé, por favor. Isso é bem alto. O irmão, esqueci, você pode ficar em pé. Ih, você mesmo, ele sabe que é ele. Fica em pé, por favor. Christian, fica em pé, por favor. Por favor, o irmão com a mão assim na mão, você é grande, fica em pé, por favor. Irmão Vitor, por favor, o irmão pode ficar em pé, por favor, doutor Vitor, é o senhor mesmo, doutor. Pode ficar em pé, por favor. O senhor, doutor, pode ficar em pé, por favor. Ó, gente grande, tá vendo que é gente grande? Deixa eu pegar mais um aqui. Pronto, Bradley, pode ficar em pé, por favor. Bradley. Ó, por aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Imagina assim uma luta do UFC. Sabe o que é UFC? Vale tudo, MMA. Os 8 contra eu, assim. Eu tenho alguma chance, gente? Tenho, gente. Eles vão me quebrar, vão arrancar os dentes da minha boca. Por quê? Porque eles têm mais, diga, poder. Diga, poder é força. Faz um muque para mim aí, Bradley. Faz aí, já um muque. Faz aí, muque. Poder é, diga, força. Mas autoridade é direito de governo, quer ver? Eles não são mais fortes do que eu, são ou não são? Olha como é que funciona a autoridade, em nome de Jesus. Os 8, senta agora. Agora, vamos? A autoridade é uma voz. Você diz assim, em nome de Jesus, sai da minha vida. Ele tem que sair. Por quê? Porque Jesus despojou principados e potestades. Vocês estão entendendo isso agora? Ele os colocou debaixo dos nossos pés, debaixo da nossa autoridade. Quando a Bíblia fala sobre isso, é interessante. Romanos diz, em breve, o Deus de toda a paz esmagará Satanás debaixo de do seu pé. Se você não entende que você recebeu a autoridade de Cristo, não porque você é bonzinho, não porque você é crente, não porque você é evangélico, mas por causa da vitória dele na cruz. É isso que a Bíblia diz. Você jamais vai funcionar no mundo espiritual. E subiu ao monte e chamou para si os que ele quis e vieram a ele e nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandasse a pregar e para que tivesse o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. Veja bem, ele nomeia quanto, gente? Fala assim, pastor, o que eu tenho a ver com isso? Você vai ver já já o que você tem a ver com isso. Primeira coisa que acontece é que tem muita gente que acha que a autoridade só é para alguns discípulos. Isso não é verdade. Mestre, disse João, vimos um homem expulsando demônios em teu nome. Esse homem não estava entre os 12, tá bom, gente? Vimos um homem expulsando demônios em teu nome e procuramos impedi-lo, porque ele não era um dos nossos.
Não me peçam, disse Jesus. Ninguém que faça milagre em meu nome pode falar mal de mim logo em seguida, pois quem não é contra nós, está a nosso favor. Usar a autoridade espiritual, usar o nome de Jesus é um sinal para quem crê. Não é um sinal para, então, os pastores que creem, então os ministros que creem, então os vocacionados que creem, então os ungidos que creem. Isso é bobagem. Qualquer criança, usando o nome de Jesus com fé, vai liberar uma voz de autoridade. Qualquer pessoa, um novo convertido, ele pode ter um chamado, uma vocação diferente, mas a unção que vem do Espírito é a mesma. É a mesma. O que acontece é que a maioria das pessoas não crê nisso. E a timidez, o desejo de resignação diante dos bloqueios, diante das dificuldades, faz com que eles desistam. A autoridade sobre as trevas, isso que vos dou poder, para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo. Nada vos fará dano algum. Mas não os alegreis, porque vos sujeitam os espíritos. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. O mundo espiritual, escute isso, conhece você. O mundo espiritual sabe, ele sabe quem você é e você tem fama espiritual. A Bíblia diz em Atos capítulo 16, que naquele tempo Paulo fazia maravilha, ele fazia milagres, perdão, não é isso que está escrito que Deus fazia milagres pelas mãos de Paulo. Não era Paulo, era a autoridade de Paulo. E aí os 7 filhos de um sumo sacerdote, lá de Éfeso, chamado Seva, saem para esconjurar, saem para expulsar demônios em nome de Jesus a quem Paulo prega. Sabe o que aquele espírito imundo falou? Conheço Jesus, é identidade. Está vendo o que ele está falando? Sobre nome, sobre identidade. Conheço Jesus, sei quem Paulo é, você quem vocês são. Aqueles homens são humilhados. Por quê? Porque o mundo espiritual conhece a minha e a sua vida. Nós temos fama espiritual. A autoridade, gente, ela é dada para a igreja em si. A autoridade é dada e vem do alto. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebi o Espírito Santo. Outra coisa que você tem que entender. Tudo que acontece no mundo espiritual, tudo que é gerado no mundo espiritual, tudo que Deus começa, Ele começa pelo Espírito. Quando Deus vai criar os céus e a terra, sabe o que está escrito no capítulo 1, verso 1 de Gênesis? No princípio Deus criou os céus e a terra, e o Espírito de Deus já estava lá, ó, pairando sobre a face do abismo. Toda vez que Deus vai começar alguma coisa, Ele começa com o Espírito. Ele chama quem? Davi. Quando a Bíblia diz, capítulo 16 de 1 Samuel, Ele unge Davi, o Deus ungiu como capitão dos exércitos de Israel, como líder da sua herança. Diz assim, o Espírito Santo o possuiu. Você entende isso? Isso aconteceu com Jefté, aconteceu com Sansão. Quando Jesus, ele vai começar o seu ministério, o Espírito Santo vem sobre ele. Repara que o Espírito sempre vem de cima para baixo. Vem sobre ele na forma de pomba. Quando Deus vai gerar o filho dele no ventre de Maria, e o anjo diz, descerá sobre ti o Espírito Santo, Lucas capítulo 2, verso 35, e o poder do Altíssimo te encobrirá como sombra, você vai gerar o Filho de Deus. Tudo que acontece no mundo espiritual, acontece pelo Espírito, entenda isso. Em Mateus capítulo 12, em Lucas capítulo 11, é o mesmo texto. Se você pegar Mateus 12 e Lucas 11, é o mesmo texto, é a mesma história. Jesus expulsa o demônio, cura uma pessoa. Os fariseus dizem, ele não expulsa demônios, senão por Beelzebu, príncipe do demônio. E eles entram num arrazoado, numa conversa. E Jesus diz, o reino de Deus está dividido por acaso? Uma casa dividida não subsistirá. Se Satanás está contra Satanás, o reino dele acabou. Mas ele diz, mas se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, diga Espírito de Deus, é chegada a voz ao reino dos céus. Entenda, gente, o Espírito Santo derramado, quando Jesus assopra sobre eles o Espírito Santo, e ele diz, da mesma forma, como o Pai me enviou, estou enviando você. A mesma autoridade que havia nele há em você.
Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores, porque eu vou para o meu Pai. Ele vai continuar aqui, João 14, que vocês estão tristes. Aí na tradução do pastor Lobo, né? Por que vocês estão tristes? Vocês deviam estar alegres. Eu vou mandar para vocês o Espírito Santo, o Consolador. O mundo não conhece, o mundo não ouve falar, mas vós o conheceis. Autoridade exercida. Josué capítulo 10, olha como é que Josué, um sujeito ainda, naquele tempo, ele tinha a revelação na vida dele, um grande general. Olha para mim aqui, tem uma turma aí falando sobre retaliação espiritual. Eu quero ensinar isso para você. A retaliação não vai tocar na tua vida se você viver em santidade. Ele não pode te tocar. Jó capítulo 1, o espírito imundo aparece diante de Deus. Viste meu servo Jó, não há ninguém como ele. Homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Vou repetir, íntegro, reto, temente a Deus, se desvia do mal. Você viu ele? Vi. O inimigo diz que viu. Você cercou ele com uma proteção. Ninguém pode tocar nele, preste atenção nisso. Aquele que nasceu de Deus, 1 João, capítulo 5, verso 18. Não anda em pecado, diz, não anda em pecado. Diga, não anda em pecado. Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Você entende isso agora? O que Josué, ele ensina para mim? O livro de Josué é um livro de batalha espiritual, querido. É um manual de guerra. Josué não perde uma guerra. Ele, Josué, tem um bobalhão do Acã, que vai pecar, ele, Acã, e depois vai ser eliminado no meio de Israel. Pensa um homem que não quebrou uma unha na guerra. Foi Josué. Sabe por quê? Porque ele andava com o Senhor. Pensa num homem que andou com Deus. Deus falou assim para ele, não tenha medo, seja forte e corajoso. Não tenha medo. Medita. Você tem que meditar na palavra de Deus. Ela tem que estar na tua boca. Você tem que confessar, diga confessar. Gente, a autoridade é algo que é profetizado, que é confessado. O que você liga na terra afeta o mundo espiritual, interfere no mundo espiritual. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu os amorreus nas mãos dos filhos de Israel. Ele disse, presta atenção, ele falou, Josué disse na presença dos israelitas. Ele dá uma ordem para quem, gente? Para Deus? Ele dá uma ordem para o problema dele. Que era o problema? Os amorreus vinham, atacavam ele ia reagir, não dava tempo, o sol se punha. Ele diz, tu sol, detente Gibeão, e tu lua, no vale de Ajalão, o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Isso não está escrito no livro de Jasher? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se, quase um dia inteiro, e não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele, ouvindo o Senhor a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Querido, você tem que entender que o Senhor é contigo. Eis que estarei convosco todos os dias, nos dias bons, nos dias ruins, nos dias tristes, nos dias felizes, nos dias de colheita, nos dias de sementeira, nos dias que você está feliz da vida, no dia que você está arrasado, Ele está contigo. Essa autoridade vai funcionar de qualquer jeito. Ele dá uma voz ao problema dele, sai daqui, para ali, para lá. Esse era um dia chamado de lua quarto crescente. Na quarto crescente você vê o sol e a lua. Já viu esses dias que você vê sol e lua? Nós aprendemos, fomos agora no deserto do Atacama, e lá paramos no Vale da Lua, e lá ele ensinou para a gente, ó, quando o sol está aqui, é quarto crescente. Então nesse dia ele falou, para aí, pronto. Não é que o sol parou, é que o movimento das galáxias parou. O movimento dos planetas parou. Mas o movimento do sistema solar, da Via Láctea, de Andrômeda, de Ursa Maior, o movimento de todas aquelas galáxias estendidas, Órion, Léo, parou. Por quê? Porque um homem, na presença de Deus, ele libera uma voz de autoridade. Autoridade para profetizar em nome de Deus, Ezequiel 37. Disse-me ele, profetiza a esses ossos, e disse-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído,
um barulho de ossos que batiam contra ossos, e se juntavam cada osso ao seu osso. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Gente, se Deus, Ele faz levantar um exército, Ele não pode curar o osso que está na tua perna e está doendo. Ele não pode curar o osso que está na tua coluna. Ele não pode... Gente, Ele juntou pele sobre pele. Eu estou falando de ossos sequíssimos. Eu estou falando de um ambiente de morte. Eu estou falando de um vale de ossos secos. Poderão reviver. O nosso Deus, gente, Ele traz da morte para a vida. O nosso Deus é um Deus que chega atrasado e ressuscita mortos. O nosso Deus ressuscitou Lázaro, a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim. O nosso Deus é o Deus que ressuscitou Jesus Cristo, depois de 3 dias, no ventre da terra. Tem muita gente que não recebe porque não crê. Tem muita gente que não sabe usar autoridade. Quando a Bíblia fala sobre isso, gente, tem muita gente incrédula, que fica pedindo um sinal. Querido, você é o sinal do Senhor. A Bíblia diz, esse sinal vai seguir o que crê. Senhor, fala-nos um sinal. Ele fala, geração incrédula e adúltera. Vocês me pedem um sinal, nenhum sinal vai ser dado, senão o sinal do profeta Jonas. Porque assim como ele ficou no ventre da terra, assim também o Filho do Homem vai ficar no ventre da terra e no 3º dia vai se levantar. Gente, existe na tua boca uma palavra para gerar bênção. Existe uma autoridade para você construir, reconstruir e trazer da vida para a morte. Dá uma voz para aquele teu vale de ossos secos. Gente, cada um tem um vale de ossos secos. Pode ser a vida afetiva, pode ser a vida familiar, pode ser a sua vida profissional, pode ser a vida financeira, pode ser a vida ministerial. Dá uma voz no mundo espiritual. Quando a Bíblia fala que as portas do inferno não vão prevalecer, Deus não está brincando com a gente. Ele não está teologizando, falando de filosofia. Ele está falando de uma realidade espiritual. A autoridade também é usada para amaldiçoar. Tem muita gente amaldiçoando a própria vida. Tem muita gente amaldiçoando o filho. Tem muita gente amaldiçoando o futuro. Tem muita gente amaldiçoando aquilo que seria para abençoar. Nessa ocasião, Josué amaldiçoou a cidade em nome de Deus. Sabe aquele Josué que falou, do sol para em Gibeão, no capítulo 10? Ele, antes de falar isso, ele amaldiçoou a cidade no capítulo 6. Josué amaldiçoou a cidade em nome de Deus, dizendo, quem tentar construir de novo essa cidade de Jericó será amaldiçoado pelo Senhor. Quem puser os alicerces perderá o filho mais velho. Quem colocar os portões perderá o filho mais moço. Sabe o que acontece? 800 anos depois, sabe o que acontece? Em seus dias, Riel, o betelita, lá de Betel, casa de Deus, edificou Jericó. Quando lançou seus alicerces, morreu-lhe Abirão, seu primogênito. E quando colocou suas portas, morreu-lhe Segube, seu filho mais moço, conforme a palavra do Senhor, que falara por intermédio de Josué, filho de Num. Fica falando, eu não mereço, eu não presto para nada, eu não sou ninguém, minha vida não vai para frente, eu nunca vou ser ninguém, eu nunca vou chegar. É você que está aprisionando a tua própria vida. Pastor, mas falaram isso para mim, foi papai, foi mamãe, foi uma autoridade espiritual. Eu recebi de alguém que me tutoriava a minha vida uma palavra de maldição. Queridão, retire essa palavra de maldição da tua vida. O apóstolo Pedro nega Jesus 1, 2, 3 vezes ele nega Jesus. Ele diz, não conheço, não conheço, não conheço. Jesus restaura ele, primeira coisa que ele faz, Pedro, você me conhece? Você me ama? Amo, Senhor. Você me ama, Pedro? Amo. Você me ama? Tu sabes que eu te amo. Querido, desautoriza essa palavra de maldição na tua vida. Desautoriza essa praga da tua história. Desautoriza essa solidão, essa miséria. Você tem que aprender a confessar aqui na terra. Liberar uma voz no mundo espiritual, gente. A voz de autoridade não tem distância. Você pega e lança uma palavra sobre a sua vida. Você está lançando uma flecha sobre o teu futuro. Eu oro pelos meus netos, que eu não tenho, meus filhos são casados. Eu oro pelos meus bisnetos. Eu tenho pedido a Deus para que meus netos e meus bisnetos sirvam aqui na Igreja Batista de Bom Retiro. Eu tenho clamado isso para Deus, eu tenho profetizado isso. Que eles não vão se afastar do Senhor, que eles não vão se desviar do Senhor, que eles vão servir a Deus, o meu filho vai ser um homem de bem, meu filho vai ser um homem bom, o meu filho vai servir a Deus. Começa a colocar a mão no teu ventre. Começa a profetizar sobre teus netos. Pastor, mas meu filho está desviado, a minha filha está afastada. Libera uma voz, o mundo espiritual te ouve.
O mundo espiritual ouve uma voz de autoridade. Olha para mim, olha para mim. O mundo espiritual escuta e obedece. Josué falou assim: aquele que lançar os alicerces vai perder o filho mais velho. Aquele que colocar as portas vai perder o filho caçula. E assim aconteceu. Pensa numa voz que não se calou. Querido, você é a autoridade do Senhor por causa do sangue da cruz sobre tua vida. Autoridade para trazer o mal. Com quem achares os teus ídolos, esse morrerá. Pois Jacó não sabia que a Raquel os tinha furtado. Gênesis 31, 32. Sabe o que acontece 4 capítulos depois? Assim morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. Estive em Belém lá em novembro, está lá o túmulo de Raquel. Querido, Jacó, pensa um homem que amava uma mulher. Esse tal era Jacó. Ele trabalhou 7 anos, foi enganado, trabalhou mais 7, 14 anos. Ele estava loucamente apaixonado por essa mulher. Ele amou ela de todo o coração, toda a alma. Ele não sossegou de orar enquanto ela não deu para ele um filho. Ele teve o filho José, a quem recebeu a porção, ele recebeu aquela capa que simbolizava a porção dobrada sobre José, como filho primogênito, apesar de ele ser o 11º. Mas aí, a gente fica irritado. Sabe o que está acontecendo aqui? Jacó está fugindo de Labão. Labão era horrível. Era um sogro terrível. Lobão é gente boa, mas Labão não presta. Gente, um sogro terrível. Que enganou ele em Gênesis 31. Ele fala assim: você me enganou 10 vezes. Ele foge na surdina. Ele já cumpriu, ele já tinha feito. O contrato dele já tinha acabado há muito tempo. Ele vai embora. Aí Raquel, sabe o que ela faz? Não confia no Senhor, rouba os ídolos do pai. O pai, quando vê isso, fala assim: eu vou atrás dos ídolos. Ele pega os camelos velozes e vão atrás. Ele encontra Jacó. Quando Jacó viu o sogro, o Jacó não queria mais olhar para a cara daquele sogro. Ele fica irritado, ele fica frustrado, ele fica decepcionado. Ele diz: aquele que pegou os ídolos morrerá. Ele não sabia que era a esposa que ele amava. A palavra de autoridade se cumpre. Você precisa entender: você é pai, você é mãe, você é marido. Nunca amaldiçoe aquilo que você ama. Nunca amaldiçoe teu futuro. Nunca amaldiçoe o fruto do teu ventre. Gente, eu tratei de uma mulher. Eu tratei, não foi ninguém. Aquela moça estava grávida. Gente, tem um período para você gerar, para você gestar. Algo abençoado é a gravidez. A mãe tem autoridade, o pai tem autoridade, os avós têm dupla autoridade sobre os netos. Aquela mulher falou assim: pastor, eu era muito, me faltava sabedoria. E eu xingava o meu marido, eu brigava com o meu marido. Só que eu grávida, eu botava a mão na minha barriga e falava assim: filhinha, filhinha, não ouve o que a mamãe está dizendo, não ouve essas palavras, ela mesmo. Gente, aquela menina nasceu surda. Você pensa que isso é brincadeira? Gente, essas coisas foram escritas para ensino nosso, para que a gente não cobisse as coisas mais. Que você quer algo, não amaldiçoe seu filho, não chame ele de preguiçoso, não chame ele de João ninguém, nem de estabanado, nem de mão furada. Abençoe ele, libera uma palavra profética daquilo que não é, mas daquilo que vai chegar lá. A gente tem filhos novos, com 15, 16, 17 anos, a gente já quer que ele produza fruto de gente madura de 30 anos, calma. Deus, ele confia, ele conhece o futuro. Está lá o menino, o que ele faz? Ele só é pastor de ovelhas, que de vez em quando dá pedrada em leão e urso. Mas ali Deus já sabia que havia o quê? Um homem que ia governar, que ia cuidar. Ele fala: eu cuido dos rebanhos do meu pai. Pensa um versículo em 1 Samuel 17 que move meu coração. Eu cuido das ovelhas do meu pai. Não são minhas não, mas eu cuido delas. E se o leão ou o urso vem, eu dou golpes nele até que solte. E quando se volta contra mim, eu pego pela juba e acabo com a raça dele. Autoridade para trazer o mal, mas autoridade para profetizar o milagre. Jesus, porém, respondendo, disse: em verdade vos digo, que se tiveres fé e não duvidares, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até esse monte, repita comigo, disserdes, ergue-te, precipita-te no mar, assim será feito. Você acha que Jesus está brincando? Acha? Libera uma palavra sobre teu casamento, libera uma palavra a respeito do teu futuro. Diga o impossível. Gente, monte não voa, não voa, eu garanto você isso. É impossível o monte voar, e é isso que Jesus está dizendo.
Jesus está dizendo que até o impossível vai acontecer. Por que que a igreja é tão tímida? E pensa num povo tímido, é o povo batista. Vamos orar a nossa oração silenciosa. Aonde? Aonde na Bíblia tem oração silenciosa? Por favor, alguém me mostra um versículo. Outro dia falou, Ana, mentira. Ana estava balbuciando, tanto que o profeta falou para ela, o Elio, você está bêbado, moleque. O que você está falando? Se ela estivesse em silêncio, libera uma voz da tua boca, deixa de sentir, abre a tua voz, começa a comunicar no mundo espiritual, começa a ligar na terra. Autoridade para profetizar, autoridade para profetizar a vitória. 1 Samuel 17, gente, como eu gosto desse garoto aqui, Davi. Gente, quando chegar no céu, eu quero dar um abraço em Davi. Cadê Davi? Vou dar um abraço nele. Ele carrega o nome do Altíssimo. Jesus é filho de Davi. Disse, pois, o filisteu. Olha como é que o mundo espiritual fala também, ó. Ameaça. Você ouve vozes de ameaça, de intimidação, cartas, diagnósticos. Você nunca vai conseguir, você nunca vai chegar lá, você está doente, vai morrer. Está aqui, ó. Disse, pois, o filisteu a Davi. Sou eu algum cão para tu vires contra mim com paus? E o filisteu, pelos seus deuses, o amaldiçoou. Gente, olha como é que a questão aqui era só espiritual. O filisteu libera uma palavra de maldição em nome dos demônios que ele servia na Filistia. Sabe quem era? Dagon. Era uma entidade maligna. Disse mais o filisteu a Davi, vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Gente, olha o que Davi faz. Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te integrará na minha mão e ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça. Isso é importante. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Um garoto, está todo mundo com medo. Ele não está contaminado pelo medo. Por quê? Porque ele tem uma história de patente espiritual. Eu já lutei com urso. Ele conhecia o Deus dele. Ele não está falando que ele não teve problemas na vida. Ele não está falando que ele teve um mar de rosas. Ele não está falando que a vida para ele foi sopa. Não, ele estava trabalhando, aí veio o problema. O urso roubou uma ovelha do meu pai. Não é minha não, gente, é do meu pai, é do papai. Mas a minha responsabilidade é cuidar. A tua responsabilidade, pai, é cuidar. A tua responsabilidade, mãe, é cuidar. Você tem que proteger, você tem que alimentar, você tem que sustentar. É tua responsabilidade e o sacerdócio é teu. Vem o urso, eu tomo da boca dele. Vem o leão, eu não fico perguntando, também foi lá se jogar de novo na boca do leão. Também a ovelhinha ficou desviada. Gente, esse não é nosso papel. Nosso papel é ir lá, é tirar da boca do leão. Davi tinha experiência, e ele fala assim, o Deus que me livrou do urso e do leão, ele vai me livrar desse incircunciso filisteu. Ele comunica o que vai acontecer. Ele liga na terra o que vai acontecer. E ele fala hoje, ele não tem nem um canivete na mão, hein? Ele tem 5 pedras lisas. Hoje, eu vou te ferir, vou arrancar a tua cabeça. E vou dar teu corpo e do exército de Israel às aves do céu. Olha que isso acontece no verso 47. Olha no verso 50. Gente, não mudei de página, não mudei de capítulo. É a caminhada da fé. Assim, Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra. Aquelas outras 4 nem precisava. E feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Por isso correu Davi, pôs-se em pé sobre o filisteu, tomou a sua espada, a espada do filisteu, tirou da bainha e o matou e cortou com ela a cabeça. Voltando, pois, Davi de ferir o filisteu, Abner o tomou consigo e o trouxe à presença de Saul, trazendo ele na mão. O que, gente? O que ele trouxe na mão? A cabeça do filisteu. Presta atenção. Ele não vai brincar de ferir o inimigo, ele vai acabar com a raça do inimigo. A nossa luta não é contra pessoas. Pastor, só me deu uma boa ideia, hein? Tem uma pessoa que eu quero arrancar a cabeça dela. Não. A nossa luta não é contra carne e sangue, é contra principados, potestades, poderes das trevas desse mundo tenebroso e hortes espirituais da maldade dos lugares celestiais. Mas aprenda com Davi. O que Davi faz? Ele, diante de uma ameaça, ele concorda na terra e diz, hoje mesmo, porque você afrontou o exército do Deus vivo, eu vou te ferir e vou arrancar a tua cabeça.
10 versículos depois, sabe o que ele tem? A cabeça na mão. Vocês estão entendendo o que é autoridade espiritual? A autoridade espiritual sai da tua boca, querido. Se você usar para amaldiçoar, gente, você vai amaldiçoar. Se você for usar para profetizar o bem, vai acontecer o bem. Então, antes de você ficar reclamando e murmurando da vida, entenda isso. Comece a comunicar no mundo espiritual aquilo que vai acontecer. Eu mostrei aqui há uns domingos atrás. Se você abrir em casa o teu Google Maps, todo mundo tem um Google Maps, todo mundo tem no seu aplicativo do seu smartphone, já vem lá. Se você colocar lá, do Cairo, no Egito, até Jerusalém, do Cairo ao Egito até Jerusalém, foi o irmão Maurício Almeida que me ensinou isso, para dar honra. Se você colocar do Cairo até Jerusalém a pé, você demora 6 dias, a pé. O povo de Israel demorou 40 anos. Sabe por que as coisas não acontecem na sua vida? Porque você só reclama, só murmura, e você só amaldiçoa você mesmo. Você não confia no Senhor. Primeiro obstáculo que tem, não vou, não quero mais, não brinco mais, desiste. E é por isso que você não vai colecionar vitórias. Quando a gente fala sobre autoridade, a igreja, a mesma autoridade. E todos se admiravam a ponto de perguntar entre si, dizendo, que é isto, que nova doutrina é esta? Pois com autoridade, repita comigo, ordena os espíritos imundos e eles desobedecem. Por favor, tá? Eu vou cantar um corinho. Eu vou cantar uma canção por cão sair. Vou fazer figa, sinal da cruz, vou botar sal grosso. Que você precisa dar uma? Diga, ordem. Libera uma ordem. Em nome de Jesus de Nazaré. Espírito de morte, sai da minha casa. Ele tem que sair. Não é porque você é foda, é porque você grita. Você pode falar baixo. Então os vizinhos também vão entrar com uma ação contra você. Dá uma voz na tua casa. Diz assim, isso aqui é território do Senhor. A planta do meu pé pisa aqui. Então aqui é ambiente do Espírito de Deus. Espírito de confusão, de loucura. Espírito de enfermidade. Espírito de divisão. Espírito tem tentado sequestrar meus filhos, eu te repreendo em nome de Jesus. Teu filho está afastado. Libera uma palavra, libertando teu filho de todo cativeiro de sensualidade, de droga, de vício. Para de reclamar. A igreja tem a mesma autoridade. E eles disseram com que autoridades fazes. Eles estão vendo alguma coisa. Porque ele dá uma, diga, ordem. Nós não damos ordem para Deus. Nós damos ordem aos problemas. Oração de libertação não é uma oração. Vamos orar aqui um Pai Nosso. Que isso, gente? Oração não é uma oração, é uma voz de comando, é uma ordem direta, em nome de Jesus. Cala-te, sai. Isso, é assim que funciona. Quando a Bíblia fala sobre isso, ela diz que a autoridade de Deus vem para vencer aqui na terra. Em verdade vos digo, que tudo que ligares na terra, será ligado no céu, e tudo que desligares na terra, será desligado no céu. Antes de ler o resto, eu quero explicar para você. Você tem uma tomada na tua casa? Tem uma tomada? Você chega em casa, você não liga a tomada? A luz não acende? Gente, é isso que Jesus está dizendo. É isso. Você tem uma conexão com o céu. Só que ela está o quê? Ela está desligada. Na hora que você liga na terra a tua tomada, o que acontece? Aquela corrente alternada, ela não junta ali os fiozinhos e não leva a luz para a tua casa. É do mesmo jeito o que você concorda na terra. Vamos concordar aqui que esse ano nós vamos ter uma colheita como nós nunca tivemos. Vamos concordar que esse ano Deus vai dar para a gente uma saúde, para a gente semear como a gente nunca semeou. Vamos concordar que esse ano, que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos concordar esse ano que todo espírito de rebelião, todo espírito de incredulidade na minha família, na vida do meu marido, da minha família, da minha esposa, do meu filho, da minha mãe, isso vai cair por terra. Gente, eu coloquei aqui para vocês 2 dúzias de versículos, de passagens bíblicas, com pelo menos 100 versículos, para que você entenda que existe autoridade que sai da tua boca. Porque a autoridade que sai da tua boca, ela sai molhada pelo Espírito Santo de Deus que habita em você. Gente, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, está dentro de você. Você vem buscar o Senhor, sabe por quê? Sabe por que você se quebranta? Sabe por que você se arrepende? Porque o Espírito Santo está aí, está te convencendo do pecado, da justiça e do juízo. O que Jesus está dizendo aqui? Aqui estão as chaves do reino.
O que vocês ligarem aqui será ligado no céu. A mesma autoridade que eu recebi, eu lhes dou. A mesma autoridade que eu tenho, vocês têm, é isso. Não tenha medo. Não tenha medo das mentiras, das ameaças. Não tenha medo. Use a autoridade que Deus te deu. E para encerrar, autoridade para ativar o milagre, Mateus 21, 21. E Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: em verdade vos digo que se tiveres fé e não duvidares. Eu já li esse texto. Não só fareis o que foi feito à figueira, mas até esse monte de Sértes. Ergue-te, ele diz, monte, ergue-te e precipita-te no mar, e assim será feito. Você entendeu agora o que é autoridade? Não é força. Não tem, o pastor já tem 30 anos de igreja. Não é isso. Autoridade não tem a ver com experiência de evangelho. Não tem a ver. Não tem a ver com tempo de evangelho. Eu fui tenente muito cedo. Eu saí aspirante oficial com 20 anos. Era um garoto. Saí da adolescência. 19 eu caretinha ainda. Eu 20 já era aspirante. Fui promovido a tenente. Gente, tinha lá uma tropa de soldados. Eu comandei de cara 120 homens. Gente, cada galalau desse tamanho. Eu dizia, direito a volver. Todo mundo fazia direito a volver. Não é no braço. O mundo espiritual não funciona na força da carne. O mundo espiritual não liga para a tua inteligência, para a tua sabedoria, para os teus estudos. Entende? Estudo é muito bom, você tem que ter estudo, você tem que ter inteligência. Homens como Daniel, como Salomão, foram sábios demais diante do seu Gamaliel, que instruiu o apóstolo Paulo, que estava na presidência daquele sinédrio. É gente que sabe, que estudou, não é? Mas isso não vai funcionar. Para o mundo espiritual, o tempo de fé que você tem não funciona. O que funciona, sabe o quê? É a fé. Se você tiver fé e não duvidar, escute. Aprenda a crer naquilo que você está falando. Se você tiver fé e não duvidar, até o que é impossível vai acontecer. Vamos orar. São rigorosamente, eu vou terminar no 21h30, fica em pé em nome de Jesus. Deus falou com você, querido? Falou? Vem aqui à frente, nós vamos orar juntos. Sai do seu lugar, vem cá. Vamos levantar aqui, eu quero ensinar você a orar com autoridade. Vem cá. Vem aqui. Eu quero que você aprenda a liberar uma voz em teu favor. Existe algo que está te impedindo, um bloqueio. Chega mais, pode chegar um pouquinho mais aqui para o centro, por favor. Há um bloqueio, gente, é tão interessante. O mundo espiritual, ele se mostra fazer. Você fala, pastor, mas por que está tudo errado na minha vida? Eu faço tudo certo, está tudo errado. Porque a gente percebe claramente, que uma ação sobrenatural do mal está bloqueando. Você fala, só pode ser obra do cão. Gente, tem enfermidades que são burrices. Desculpa, é uma expressão feia. Você fuma. Gente, você vai ter uma crise pulmonar, um enfisema. Você bebe sem parar, você vai ter uma cirrose. Gente, mas tem enfermidade que não tem diagnóstico médico claro. Você fala, de onde vem isso? Da onde vem isso? Você tem que bater em retirada. Levanta a sua mão direita. Levanta ela. Quero ensinar você a orar. Eu gosto de ensinar a minha igreja a orar. Eu quero que você imagine o seu problema agora. Quero que você imagine sua casa, seus filhos, sua família. Gente envolvida que se ama, está envolvida em indecência, em imoralidade, em crime, em vício. Eu quero que você imagine o seu próprio futuro, sua vida hoje, aprisionada, amarrada, engasgada. Eu quero que você aprenda a liberar uma voz. Diga assim: Senhor meu Deus e meu Pai, eu creio que a Bíblia é a tua palavra, e eu creio que a tua palavra é a verdade. Eu hoje confesso Jesus Cristo como único Senhor e Salvador da minha vida, e eu me revisto da autoridade do Cordeiro, daquele que morreu na cruz, Jesus de Nazaré,
estabeleço um novo tempo sobre a minha vida. Eu, em nome de Jesus, rejeito e desautorizo toda palavra de maldição, toda expressão de praga, de enfermidade, de derrota, e toda palavra frívola contra a minha vida, fica hoje, em nome de Jesus, cancelada. Toda palavra maldita que aprisionou os meus caminhos, eu rejeito em nome de Jesus. E eu concordo aqui na terra que a bênção do Senhor me perseguirá, me alcançará todos os dias da minha vida. Eu, em nome de Jesus, concordo que sobre a minha vida está a exuberância e a riqueza da terra e o óleo precioso do Espírito Santo de Deus. Eu concordo que o sangue da cruz me purifica de todos os meus pecados e dissolve todas as fortalezas do inferno. O sangue de Jesus sobre a minha vida me perdoa dos meus pecados e tira da minha vida toda prisão, toda jaula e todo calabouço espiritual. Eu, em nome de Jesus, concordo aqui na terra que a bênção do Senhor está sobre a obra das minhas mãos. Para onde quer que eu vá, eu vou obedecer ao Senhor, e as bênçãos de Deus vão me perseguir e vão me alcançar. Serei bendito ao entrar e ao sair, bendito na cidade e bendito no campo. Bendito o fruto do meu ventre, a minha amassadeira, o fruto da minha colheita, dos meus rebanhos, dos meus investimentos, do meu ministério. Os inimigos que vierem contra mim, por um caminho, vão fugir por 7 outros caminhos, e o Senhor se levantará em meu favor, e nenhuma arma forjada pelas trevas vai me tocar, nem me ameaçar. Eu levanto as defesas, as proteções, os escudos e as armaduras do Senhor sobre a minha vida e sobre a minha casa. Eu libero uma palavra de alegria sobre o meu futuro. Eu concordo aqui na terra, em nome de Jesus, que Deus tira toda tristeza e me enche com vestes de louvor. Ele coloca em mim o seu óleo e o meu cálice transborda. Senhor meu Deus, eu quero te pedir perdão. Diga, eu quero te pedir perdão pela minha boca que amaldiçoou. Eu quero pedir perdão pelas minhas palavras que trouxeram tragédias para a minha vida. Eu retiro essas palavras que saíram de mim por causa da depressão, por causa da decepção, por causa do dia triste, o dia da falência. Eu quero pedir perdão e retirar essa palavra e concordar aqui na terra que a bênção do Senhor não se apartará de mim. Ao Senhor Jesus a honra, a glória, o louvor, o poder, o domínio e toda a majestade para sempre e pelos séculos dos séculos. Amém, amém e amém. Pode glorificar o Senhor. Eu vou ensinar vocês todas essas quartas-feiras a usar autoridade. Cada uma delas eu vou ensinar também sobre abuso de autoridade. Tem gente que abusa da autoridade. Tem gente que é autoritário, que é ditador, que é paternalista. Isso também é um engano. Mas eu quero que você saia desse lugar e que você diz assim: eu não vou sair mais daqui. Para com isso. Nós somos uma igreja que vive por fé.
Eu gosto de usar a palavra de Deus para dizer, ó, não sou, a Bíblia está dizendo. Olha para mim, a Bíblia não erra. Não erra, a Bíblia não erra. Se você quer caminhar com fé, vocês têm um pastor que vai caminhar com fé. Eu quero dizer para vocês que vocês são muito bem-vindos aqui. Vocês que são visitantes, vêm de outras igrejas, levem um abraço para o seu pastor. Mas se você está sem igreja, sem cuidado pastoral, vocês encontraram a igreja. Aí no final tem um pessoal da integração que vai pegar seu nome, seu telefone e vai receber vocês. Eu não consigo atender todo mundo ao mesmo tempo, não consigo. Mas se você agendar com cuidado, pastora Fabíola, pastor Marcos, pastor Valmir, doutora Anne, tem um time que vai cuidar de você. Amém?